Meus irmãos, boa tarde. Hoje o nosso tema, piedade filial. Todos somos filhos. Muitos são pais, agora, né? Ou serão mais tarde. Avós, netos, sempre pais e filhos. Sempre relacionamento de pai com filho, filho com pai. Eu vou ler o textozinho do Evangelho para a gente entender sobre que assunto do Evangelho a gente está conversando. Está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, diz o seguinte: o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe, mas o termo honrai encerra um dever a mais para com todos eles, o da piedade filial. Honrar significa respeitar, amar, cuidar, proteger, obedecer. Veja, uma palavra significa tantas coisas que o filho deve fazer um com o outro, e no caso aqui com o pai, né? E ele continua: quis Deus mostrar por essa forma que o amor se deve juntar ao respeito, às atenções, à submissão, à condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assistir-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como estes fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Quando começamos, espírito que nós somos, já estamos aqui temporariamente num corpo, reencarnado, revivendo. Quando começamos a reencarnar ou a encarnar na Terra, Deus nos preparou ou fez com que a gente participasse de escolas, de grupos escolares. Se a gente vê nossa história aqui na Terra, a gente vê que com o passar do tempo, desde lá atrás da pré-história, no começo a gente sobrevivia matando as coisas que eram contra nós, um tempo muito pré-histórico. Com o passar do tempo, a gente enfrentava as situações, mas já defendia algumas pessoas que também nos ajudavam a sobreviver. E com o passar do tempo foram criando-se pequenos grupos. E nesses grupos nós reencarnamos e aprendemos a amar, a ter devotamento, a ter abnegação, a ter cuidado com esses pequenos grupos. E se a gente consegue, há algum tempo, agora, antes ou na próxima encarnação, desenvolver esse amor nesse pequeno grupo, que nós chamamos de família, né? Temos vários pequenos grupos escolares. Quando a gente aprender a amar nesse pequeno grupo, a gente vai estar em condições de amar os outros grupos e toda a família terrena. Família que está encarnada e que está desencarnada. Então, esse é um processo natural. Nós nascemos em vários grupos para aprender a amar. Quando a gente está no mundo espiritual, nós lemos os livros espíritas e vemos que, normalmente, fazemos alguma programação. Quando a gente vem para qualquer lugar, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai viajar, quando a gente vai passear, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente faz uma programação. Para que no fim daquele evento, no fim do dia, no fim do passeio, no fim da viagem, a gente consiga aquilo que a gente está querendo. Nós estamos no mundo espiritual, antes dessa encarnação, agora, e estamos planejando nossa vida que está transcorrendo agora. Se nós não temos condições de planejar essa vida, o que nós precisamos passar,
Nossos irmãos espirituais, que têm uma compreensão melhor do que a gente necessita, eles vão planejar ou planejar junto com a gente. Eles vão escolher junto com a gente o lugar onde a gente vai viver, o gênero de vida que a gente vai passar, os pais que nós vamos ter, os filhos que teremos quando casarmos também. E aí fica toda a programação montada. O planejamento. Veja que isso se chama planejamento, não fatalidade. O planejamento é aquele que se programa e a pessoa se dispõe a cumprir. Todo o planejamento feito no mundo espiritual para cada um de nós tem o objetivo de, quando a gente termina essa reencarnação, terminar muito melhor do que quando chegamos. Adquirindo coisas, sentimentos, vontades melhores do que a gente tinha. Mudando o pensamento, mudando o sentimento para melhor. Quando vamos desencarnar, bom, estamos encarnados. Qualquer minuto, qualquer segundo, qualquer dia, é hora de voltar para casa, porque aqui é só passageiro, né? Mas, como eu estava falando no grupo familiar, na família nós temos pais, mães, irmãos, netos. Temos na família algumas pessoas que gostamos, outras que não gostamos. Mas Emmanuel diz o seguinte, tem um livro chamado O Consolador. Na pergunta 110 é perguntado o seguinte: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Ele responde: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Nas escolas a gente se instrui, aprende sobre realizações de trabalho, principalmente profissionais. Mas em casa, principalmente, a gente aprende dos pais, que são dedicados, né? Aprende o que é certo e o que é errado. Deus nos deu os filhos para poder orientá-los e levá-los de volta a Deus melhorados. Assim como nossos pais fizeram ou fazem com a gente, né? Fazem tudo que está ao alcance dele para melhorar a vida do filho, não para que ele tenha objetivos materiais, porque a vida é passageira. Temos nossos objetivos materiais, mas não são os mais importantes, porque a qualquer momento nós voltamos para o mundo espiritual. Conseguimos, naquele planejamento que fizeram ou que fizemos antes de encarnar, conseguimos atingir aquele planejamento. Quando chegar no mundo espiritual, a gente vai olhar para trás e vai examinar. Fiz isso aqui, fiz, não fiz, aqui eu não fiz bem, aqui eu fiz mal. Por quê? Porque eu não fiz tudo o que deveria fazer. Porque eu tenho o meu livre-arbítrio. Embora seja planejado, eu posso fazer ou não o que está planejado. Não fazendo, muda o planejamento, mudam as consequências e, como diz no Livro dos Espíritos, que nos ensina o Livro dos Espíritos, que os nossos sofrimentos, nossas dificuldades, nossos problemas que acontecem aqui na Terra, pergunta-se se vem tudo da parte de vidas anteriores, e ele diz: mais da metade das nossas dificuldades que encontramos nessa vida, mais da metade nós criamos nessa vida. Agora imagine a vida da gente, cada um com menos da metade das dificuldades que a gente tem nessa vida. Não seria bem melhor, né? Menos, quer dizer, mais da metade das dificuldades, a doutrina explica que nós criamos nessa própria vida. Vaidade, orgulho, ambição, todas essas coisas que a gente já sabe que existem em nós, né? Que vamos vencendo devagarzinho, né? Mas é importante lembrar também, né? Vamos envelhecer? Todos vão, é o processo da vida, né? Alguns vão chegar à velhice do corpo, mas não à velhice de espírito. Aí uma vez alguém me disse: sabe qual é a diferença entre velho e idoso? Eu disse: não, nunca ouvi falar, né? Já aprendi há algum tempo atrás. Hoje eu me considero idoso, né? Já passei dos 60. Aí sabe qual é a diferença entre idoso e velho? Eu disse: não sei. Velho lembra do passado. Idoso faz planejamento para o futuro. A pessoa é idosa porque passou dos 60, não é velho mentalmente, né?
A pessoa 60, 70, e de ver países aí que pessoas estão envolvidas em trabalho, com 80, 90 anos estão trabalhando. E aí até na vida pública estão trabalhando, né? A gente chega aqui no Brasil, eita, 50, estou acabado, acabou. 45, quando eu era pequenininho, eu vi uma pessoa de 45 anos, é um senhor, é uma pessoa idosa, acabou, você está no fim, né? Hoje a gente chega aos 60, 70 e vamos planejar mais 10, 15, 20 anos. Então, graças a Deus, eu no momento estou me considerando idoso, estou fazendo planos para o futuro, né? Não sei quanto tempo, mas o tempo que Deus permitir, por que a gente não vai aproveitar? Já vivemos 40, 50, 60 anos, já aprendemos tantas coisas, por que não intensificar o que é certo agora? Ninguém sabe a hora em que nós precisaremos voltar para casa. Vou ler aqui um relato de um pai, eu acho que talvez aqui a maioria seja pai, mãe, né? Quando eu falo pai, pais, e se não for, somos filhos. Essa historinha aqui se chama Perdão, Filhinho. Talvez tenha acontecido com algum de nós, né? Algum de nós que somos pais. Escuta, filho, esta noite, vendo você adormecer com a mãozinha no rosto e os cachos espalhados pela fronte, sinto-me horrivelmente envergonhado. Por isso é que fugi para o seu quarto, para estarmos sozinhos os dois. Ainda há pouco eu estava lendo o jornal na sala, quando de repente me senti sacudido por uma espécie de remorso. E vim como um criminoso parar-me aqui perto da sua cama. Sabe o que eu pensava, meu filho? Isso o filho dormindo, né? Mas ele falando com o filho. Em todas essas coisas que hoje me irritaram tanto, esta manhã, quando você se preparava para a escola, eu te repreendi severamente porque você lavara o rosto como um gato. Depois eu te pus de joelho porque você não engraxara os sapatos. E fiz um escândalo porque você derrubou no chão qualquer coisa. Na hora do almoço eu ainda achei jeito de censurar você. Você vai entornar o copo de leite. Não põe os cotovelos na mesa. Você está pondo muita manteiga no pão. Pouco depois, quando eu estava no carro, você, da porta, abanou a mão dizendo: até logo, papai. E eu soube dizer-te: fica com os ombros direitos, você acaba corcunda. E a coisa continuou. Pois de tarde, vendo-te jogar bola de gude com os companheiros do pátio, olhei os seus joelhos, você tinha rasgado a calça. Aproveitei a oportunidade para te humilhar diante dos amiguinhos, ordenando que fosse andando na minha frente para casa. Roupa custa caro. Se você tivesse de pagá-la, teria mais cuidado. Imagine, meu filho, da parte de um pai, que lógica mais estúpida. E esta noite, enquanto eu estava lendo, você apareceu timidamente na porta da sala, com a carinha passada. Eu levantei os olhos do jornal, aborrecido por me interromper. Você hesitou um instante. O que é que você ainda quer comigo? O pai dizendo para o filho. Resmunguei. Você respondeu: nada, papai. E então você se atirou ao meu colo e passou os bracinhos em torno do meu pescoço e me beijou 1, 2, 3 vezes. Não sei mais. Com o amor que só Deus te podia ter colocado no coração. E que só seu coraçãozinho seria capaz de prodigalizar com tamanha ternura, e você logo se fora escada acima. Pois bem, meu filho, só alguns minutos depois, mais tarde, foi que o jornal caiu das minhas mãos. E senti aquele arrepio no coração e tomei consciência do meu terrível egoísmo. O que foi que o hábito fez de mim? O mau hábito de queixar-me, de reclamar, de repreender, e tudo isso porque você é apenas uma criança. No entanto, não era por falta de amor, mas porque eu esperava demais da sua idade. Eu te media com a escala da minha, e estou bem triste comigo, pode crer. Eu te prometo que a partir de amanhã, nem minha impaciência, nem meu nervosismo, nem meus aborrecimentos virão mudar todo o amor que eu te tenho. Se a gente continua fazendo isso com nossos filhos, independente da idade, será que ele vai ter alguma consideração por a gente? Será que a gente vai dar a oportunidade de ele desenvolver esse amor que a gente quer que ele sinta por nós?
Se a gente está sempre criticando, sempre reclamando e não orientando, nem dando conselho, mesmo que a gente tenha a intenção de ajudar, a criança pode não entender desse jeito. A criança precisa de quê? De orientação com carinho, com amor, um abraço de vez em quando para sentir que o pai e a mãe estão perto. E mais tarde, como o assunto é piedade filial, como será que ele vai se comportar com a gente quando a gente estiver velho? Ou idoso, né? Prefiro idoso. Quando ele estiver idoso, como é que eles vão se comportar com a gente? Do mesmo jeito que a gente ensinou a ele como se comporta, porque a gente dá o exemplo, né? E pode ser que ele siga. Se for um espírito um pouquinho mais adiantado, ele pode ser que não faça do modo errado que a gente ensinou. Possa ser que ele aprenda a fazer o certo, e embora a gente estando errado, ele faça o certo. O tempo passa, e passa rápido. O que a gente tiver para ensinar, vamos ensinar e demonstrar logo, né? Não vamos esperar para daqui a 2 anos, 3 anos, porque a gente não sabe nem se vai estar encarnado. E no mundo espiritual vai ser muito mais difícil. Como ser ignorante, como ser ingrato, como não ter piedade, quer dizer, carinho, respeito, por aquelas pessoas que nos colocaram no mundo, que permitiram que a gente viesse e reencarnasse, e através da reencarnação nós formamos família, formamos amigos, temos filhos e estamos aqui hoje. Não que a doutrina espírita, vocês têm que estar na doutrina espírita, mas vocês estão no lugar aprendendo sobre Jesus, nós, né? Sobre Jesus, sobre Deus, sobre o ensinamento de Jesus. Poder ser em qualquer religião, estamos aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus. Se a gente não tivesse reencarnado, estaríamos aqui hoje? Olha a oportunidade que nossos pais nos deram. Será que a gente consegue compreender a dimensão do que acontece com a gente, o que a gente aprende aqui e daqui para frente modifica a vida da gente, modifica a vida da família, modifica a vida dos colegas no trabalho? O que a gente leva, a gente espalha em todos os lugares. Se nós mudamos, tudo em volta muda, porque a gente contribui para essa mudança. Veja o que nossos pais estão fazendo ou fizeram por nós. No mínimo, nos deram a condição de nascer nessa terra. No mínimo, que eu digo materialmente. E por causa disso, aproveitamos todo esse conhecimento e saímos daqui desse mundo, voltamos para o mundo espiritual bem melhor. Bem melhores, com o sentimento mudado, ou aqueles sentimentos inferiores bem diminuídos, e os sentimentos superiores um pouco mais elevados, que viemos para mudar, né? Com certeza. Nós não falamos aqui. Se alguém, nossa irmã perguntou se hoje a palestra é interativa, mas eu disse a ela, olha, não incentive não, mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode, né? No domingo sempre pode falar um pouquinho, se alguém quiser, mas se não quiser, tranquilamente, né? Nós vemos aqui na nossa sociedade, vamos dizer assim, vamos a esse nome que todo mundo usa, né? Bandidos e criminosos, né? Ladrões e corruptos em todas as áreas, mas todos eles são ou foram filhos de alguém. Será que os pais desses nossos irmãos cometeram algum erro? Será que eles de alguma forma desviaram alguma orientação, e esses nossos irmãos, porque mesmo nessa situação, são filhos de Deus, porque mesmo nessa situação, eles serão espíritos superiores, mais cedo ou mais tarde, né? Não é o destino de todos nós chegarmos à perfeição, não tem esse está excluído, aquele não, todos vão chegar à perfeição. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas todos seguem o mesmo caminho. Será que esses, entre aspas, criminosos não têm pais e mães que choram por eles serem assim? A gente vê na televisão de vez em quando, né? Criminosos que mataram, que roubaram, estupraram, tudinho. E às vezes tem pai e mãe que vêm pedir perdão, vêm pedir desculpa pelo filho ter feito isso, né? Porque não era isso que os pais desejavam que acontecesse. Mas será que nós, dando orientações erradas, não levamos os nossos filhos a esse caminho também? Será que quando vemos coisas erradas, não temos uma força moral para poder chegar a dizer assim não, é desse jeito? Eu me lembro que uma palestra de Divaldo Franco, ele disse que essa encarnação, ou essas próximas, essa anterior, mais na frente, é a encarnação do não. Porque nós estamos tão acostumados a fazer coisas erradas,
vindo do nosso passado e de hoje mesmo, que precisamos que alguém diga, não é assim, é assim. Não é desse jeito, é daquele jeito. E isso com a orientação evangélica que a gente tem. Com a doutrina espírita na mente e no coração. Então, com isso aí, mesmo que a gente chega para o nosso filho, ou para qualquer pessoa, a gente mesmo com energia, a gente tem que falar. Isso é certo, isso é errado. É para o nosso bem, em parte sim, mas principalmente para o bem daquela pessoa que está recebendo a orientação. Deus nos deu para a gente levar os filhos de Deus a Ele, através da nossa orientação, através do nosso cuidado. Mas a missão dos pais não é uma missão de um mar de rosa, né? E na família, quem estão encarnados na família? Só espíritos superiores. Só espíritos bons que vêm fazer só a bondade. Não. Nas nossas famílias estão encarnados espíritos amigos, espíritos que não são tão amigos e, às vezes, espíritos inimigos que vêm da mesma família. A gente vê famílias se matando, famílias se destruindo, pai, mãe, irmãos, e outras encarnações não conseguiam nem ficar juntos. Nessa encarnação, que estão juntos, já conseguem talvez passar alguns anos, pelo menos os primeiros anos que as crianças ainda estão pequenininhas conseguem. Quando ficam adultas, talvez não consigam. Na próxima encarnação, talvez já consigam ficar juntos mais tempo, até desenvolver naquele grupo escolar, que é a família, desenvolver o amor, né? A gente não vem para a Terra para aprender coisas erradas. A gente vem para a Terra para aprender coisas boas. Deus é nosso Pai e quer o bem de todo mundo. Não vamos deixar para a gente se modificar amanhã. Não vamos deixar para fazer a coisa certa no ano que vem. A gente não sabe se vai ter essa oportunidade. Quando a gente sair daqui e achar, não, eu fiz uma coisa errada, não devia ter feito, vamos corrigir logo. Amanhã eu não sei se vou estar aqui na Terra, não sabendo, né? Não vamos deixar o bem para fazer depois, a gente pode fazer hoje, né? Pois não. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro examinar só em que ele nasce aqui, não, vamos desconsiderar um pouco o passado. Sim. Entendi. Primeiro, você, vamos supor, né? Tem 3 filhos. São 3 espíritos diferentes. Viveram várias vidas diferentes. Cada um adquire várias experiências e provavelmente tem sentimentos, desejos e decisões diferentes. Se você disser para o mesmo, para um, olha, é assim, o outro é assim, o outro é assim, os 3 vão aceitar, vão compreender do mesmo jeito, porque são 3 seres diferentes. 3 pensamentos diferentes, embora sejam 3 espíritos filhos de Deus. Se você der uma orientação, juntar aqui 3, 4 pessoas e disser uma coisa para um, para outro, eles podem pensar diferente, podem não aceitar do mesmo jeito e fazer diferente. Os filhos não são iguais, porque têm desejos, vontades e experiências anteriores diferentes. Estão naquela família, mas o pai ou a mãe tem a mentalidade de fazer, não, meus filhos têm que aprender isso. Então você vai ensinar aos 3 filhos a mesma coisa, provavelmente um pouco diferente para cada um, porque cada um vai aceitar um pouco diferente. Mas a gente não pode explicar a mesma coisa para 3 filhos do mesmo jeito, porque são diferentes. Tem que explicar o que você quer para um de um jeito, para o outro jeito, para o outro jeito, porque cada um pode entender de forma diferente. E se esses filhos, como a gente falou agora, são filhos que não são... Um gosta da gente, o outro é indiferente e o outro era inimigo de vidas passadas. E nasceram os 3 na família. Cada um, assim, vamos dizer, vai tomar um caminho diferente. Se ele não gosta da gente e continua não gostando, vai fazer coisas que não vão ser em relação ao amor, ao sentimento. E pode se desviar da vida, pode até matar o pai e a mãe, como de vez em quando acontece, a gente vê aí, né? Então não vamos pensar que, não, meus filhos eu ensino do mesmo jeito 3 pessoas diferentes. Até nas empresas, até nas orientações, diz, você não pode ensinar a mesma, você pode ensinar, mas as 3 pessoas, 4, vão aprender talvez de uma forma diferente, vão ter uma visão um pouco diferente.
Mas o que você vai ensinar, por exemplo, quer ensinar o Evangelho, quer ensinar a amar o próximo, vai ensinar. Cada um vai ter um tempo de aprender, cada um vai ter uma compreensão um pouco diferente, mais cedo ou mais tarde, nessa encarnação, na outra, vão chegar na mesma conclusão. Mas nós estamos no meio, na caminhada da educação. Não vamos terminar nessa vida. Vamos continuar ainda por muitas vidas. Até quando a gente considerar que é espírito perfeito, ainda tem muito a aprender. Porque o final da perfeição é só Deus. E como nós não vamos ser Deus, então nós vamos ter sempre o que aprender. Não sei se foi esclarecedor, entendeu? Tá certo. Mas quando os filhos nascem, que são pequenininhos, quem são os deuses do filho? O pai e a mãe, né? Para eles, desde pequenininho, o pai e a mãe é Deus, né? Deus na terra. Porque não conhece, não compreende outra coisa. Então, os pais, para os filhos, desde pequenininho, tem que ser a representação de Deus. Tem que falar, tem que agir como se fosse Deus, não que seja Deus. Mas para aquela criança, para ela, vem tudo dos pais. Então, o pai é a maior referência, é o maior modelo para os filhos. Com o passar do tempo, eles vão assumindo o que eles são, porque até 7 anos, depois dos 7 anos, até 14, 15 anos, eles estão assumindo, relembrando intuitivamente, assumindo o que foram em vidas passadas. Mas até 7, 8 anos, eles já estão muito esquecidos do que foram em vida passada. Então, tem essa facilidade de chegar, conversar e mudar muitos sentimentos. Muitos pensamentos. Aí algumas pessoas disseram assim, não, ó, depois de 15 anos não adianta mais que o filho não aprende mais. Se eu chegar aos 100 anos e meu filho estiver com 80, ainda vou estar ensinando a ele ainda. Porque ninguém para de aprender. Você é pai, é mãe, tem 80, tem 90, tem 100 anos, aprendeu muito mais do que o seu filho que tem 60, 70. Então você sempre vai ter o que ensinar. Sempre vai ter o que corrigir e pedir que ele faça dessa forma e não daquela forma. Então, o aprendizado nunca para. E às vezes os filhos aqui ensinam o pai, né? Dá os conselhos. Mas de vez em quando nós pais e mães erramos. Por que nós erramos? Os pais erram porque são espíritos imperfeitos. E os filhos erram porque são espíritos imperfeitos. Todos somos imperfeitos tentando corrigir, tentando fazer o que é certo. Então, não vamos ficar naquele pensamento, meu Deus, eu fiz errado. Eu fiz errado porque eu pensei que era o melhor. Agora que eu sei o que é o melhor, vou parar a fazer e vou fazer agora o melhor. Não sei se todos leram ou alguém leu a história de Saulo de Tarso, que depois foi chamado, quando ele fez a modificação dele, né, que passou a seguir, foi chamado de Paulo de Tarso. Né? Antes ele se chamava Saulo, e depois passou a ser chamado de Paulo de Tarso. Quando a gente faz alguma coisa errada, que a gente vê que errou, muitas vezes fica na tristeza, fica aquele remorso. A gente pode cair na tristeza um pouco mais profunda, na depressão, depois passa. A gente passa um tempinho preocupado ou sofrendo por ter feito algo errado. Um tempinho que eu digo uma hora, um dia, um mês, um ano, depende de cada pessoa, né? Mas, segundo um espírito, ele disse que a pessoa que mudou, que mais rapidamente mudou o pensamento, que mudou a forma de agir, foi Paulo de Tarso, de Saulo para Paulo. Quer dizer, quando ele viu que estava fazendo as coisas erradas, ele não parou para chorar, para se lamentar, para passar 1 ano, 2 anos, ele rapidamente mudou o rumo e começou a fazer o que é certo. Por que a gente não pode fazer isso, né? Eu sei que tem aquela dificuldade do egoísmo, do orgulho, da ambição, de que os outros estão vendo que a gente fez uma coisa e agora vai mudar. Não, a pessoa é fraca, é ingênua, é boba, não devia fazer. Não. Sabe o que é certo? Fez errado, sabe o que é certo? Mude, faça o que é certo. A gente pode fazer isso. Hoje em dia a gente vê também que tem muitos pais, muitas mães, que com o passar do tempo, com a idade, ou com problema de saúde, são levados a hospitais, são levados dentro do lar menos, a ficar como se fosse um pouco afastado da família. Aí, como a gente vai, de vez em quando, nos abrigos, alguns grupos vão nos hospitais, outros visitam lugares onde tem os pais mais idosos, que alguns são abandonados, né?
a gente vê muita coisa que eles dizem, ouve muita coisa. Aí eu trouxe aqui algumas frases para a gente entender o que é que uma pessoa abandonada, ou que está num lugar desse, que está abandonado, porque a pessoa pode estar num abrigo, numa pensão, num lar geriátrico, e está sendo amparado. O problema é não ser abandonado. E essas pessoas dizem o seguinte, né? Essas que moram nesses lares, nesses abrigos, né? Que estão realmente abandonados. Alguns dizem, se eu voltar a andar, minha nora diz que vem me buscar. Isso já faz um tempo que a pessoa diz, né? Eu não me lembro o que fazia antes. Quer dizer, se perdeu no tempo já. Tanto tempo está ali, ninguém dá atenção, ninguém conversa. Eu não preciso de fralda. Precisa, mas ele não tem mais a mente para pensar nessas coisas. Está abandonado lá, né? Eu estou aqui por opção. Normalmente não é, né? Normalmente é abandonado. Hoje eles não vieram. Não tem importância, são muito ocupados. Os filhos, os netos, né? Provavelmente abandonaram. Mas não foram esses que deram a vida para a gente? Não foram esses que nos colocaram aqui na Terra para dar a oportunidade de estar aprendendo, até da gente formar uma nova família, ter filhos para amar e ser amado, e a gente deixou lá no abandono? Tudo bem, a gente não tem condições de ter em casa, botei numa pousada, botei num lar, toda semana eu vou lá tem médico, tudinho, mas eu não tenho condições de manter em casa, porque só sou eu, ou minha esposa trabalho, vou deixar com a cuidadora, vou deixar com a empregada, não é de confiança, mas o problema é não abandonar, não esquecer, porque mesmo velho, mesmo idoso, a mente está funcionando ainda, né? Algumas frases ditas em hospitais. Doutor, eu preciso saber a saúde do meu papai. Quando ele estiver indo, vou transferir ele para um quarto particular para que ele parta perto da família. Só quando ele estiver indo, por enquanto não, né? Ele fica nesse cantinho. Mas quando ele estiver, eu levo para o quarto para ele ficar perto da família. Veja a consideração, né? Meses depois, doutor, o senhor não me disse que ele morreria logo? E agora? Eu tenho programado a viagem. Será que dá tempo de eu fazer a viagem, doutor? Antes que ele morra? Veja a consideração de quem deu a vida pela pessoa, né? Que fez nascer aqui. Depois de um mês de abandono do paciente no hospital. Mas como morreu? Oxe, morreu, meu pai morreu. Tinha abandonado fazia um mês, né? Se o hospital tivesse me avisado, eu teria vindo antes. Culpados são os médicos que não prestam. Como é a consideração, né? Dona Joana, a senhora não estava de alta? Sim, respondeu Dona Joana. Mas não conseguiram achar a minha filha para avisá-la. Coitada, ela trabalha muito. Dona Joana já estava de alta no hospital há 4 dias. A filha já sabia, porém se negava a buscá-la. 3 meses depois. Dona Joana, a senhora aqui novamente? Sim, minha filha me trouxe. Uma semana depois, a Dona Joana desencarnou ao lado de uma irmã que veio fazer companhia. A filha, ninguém viu. A gente tem compreensão de nós, espíritas, cristãos, porque na doutrina espírita a gente aprende primeiro que nós somos cristãos. Porque não existe espírita que não seja cristão. Então, o espiritismo segue, orienta e esclarece o que Jesus ensina, para a gente aprender e praticar. E esclarece muito mais porque a gente tem perguntas que a gente faz e na doutrina espírita a gente consegue respostas, né? Que clareiam mais nossa inteligência, nossa compreensão. Então, sabendo que nossos pais nos deram essa oportunidade de estar aqui, e muitas vezes na nossa vida estamos tão felizes, né? Porque também de vez em quando não agradecer aos nossos pais. A gente vai deitar e reza para Deus, reza a Jesus. E os nossos pais, não rezamos por ele também? Algumas frases ditas nos lares, nas nossas casas. Mamãe mora comigo. Somos 5 irmãos e eu que carrego a cruz. Papai fica 1 mês com cada filho. A gente precisa descansar. Bom, quando a gente nasceu, o pai e a mãe não descansou não, era trocando fralda, levando no médico, passando a noite acordada, era doença, era remédio, e tinha hora que não descansava, nem dormia, né?
ele me irrita, levanta 3 a 4 vezes por noite para ir ao banheiro. Isso é mania. Quantas vezes a acordava por noite para pelo menos tomar aquele gargalo, né? Tomar o leitinho de noite. E a mãe acordada sem dormir direito, né? E a gente reclama dela porque nosso pai e nossa mãe estão acordando 2, 3 vezes por noite. Agora ele é criança, ela é criança e agora nós somos os pais, né? Por que não cuidar dele? Não cuidaram da gente? Nós estamos, no mínimo, devolvendo o amor e o carinho que eles deram a gente quando a gente era pequenininho, indefeso e independente totalmente, né? De manhã. Agora não dá, mamãe, estou sem tempo. À tarde. Agora não dá, mamãe, estou sem tempo. À noite. Agora não dá, mamãe, estou sem tempo. Nunca tem tempo, né? Mas como você é teimosa, por que não se contenta em fazer crochê? A pessoa está idosa. Ou a pessoa está velha, depende do pensamento de cada um. Mas as pessoas continuam pensando, continuam sentindo, continuam desejando fazer coisas na sua vida, porque não desencarnou ainda, então provavelmente tem planos. Nem que sejam planos assim, em casa, ou no vizinho, próximo, mas tem planos. A pessoa não deixou de existir, nem deixou de ter suas vontades. E a gente, quando vê assim, quando eu era pequeno, que vinha uma pessoa com 45, 50 anos, pronto, acabou a vida dele, né? Já uma pessoa idosa, velho, já. Hoje a gente chega nessa idade e vê que tem muita coisa para fazer na vida. Quando a gente chegar aos 80, 90, vai dizer, poxa, ainda tem coisa para fazer. Mas quando a gente tinha 50, 60, e podia dizer, poxa, meu pai com 70, 80 anos não tem mais nada para fazer, só basta ficar no cantinho, sem fazer nada, engano da gente. Ele vive, ele pensa, ele deseja fazer as coisas ainda. Olha que gracinha a mãe da vizinha, só levanta para comer. Nem parece que tem gente em casa. Ele faz barulho quando mastiga, ele conversa com a televisão, ela conversa com as plantas. Ufa, como o papai e a mamãe dão trabalho. E a gente não sabe o que aconteceu quando a gente era pequenininho. Muito não se lembra, né? Só se passar o filmezinho, só se passa botar na foto, né? E a gente esquece tudo isso porque é mais importante a vida da gente, é mais importante o dia a dia, é mais importante ganhar dinheiro, é mais importante nossos filhos, nossos pais já estão indo, né? Não sei, pode ser que demore 10, 15 anos, mas na nossa cabeça pode pensar, eles já estão indo, mas indo quando? E a oportunidade que a gente tem de ficar com ele ainda, né? Estão pensando nos pais? Somos pais, somos mãe, né? Segundo o IBGE, a gente já passou da idade média de vida, para todo mundo aqui, por volta de 75 anos e 6 meses. Veja que a idade média do brasileiro, isso é, a idade que a pessoa vai desencarnar, é por volta de 75 anos. E a Organização Mundial da Saúde diz que entre 1950 e 2023, nós vamos ter um crescimento de idosos muito rápido aqui no Brasil. Vamos ter vamos supor assim, que os jovens, entre aspas, menos de 60 anos, eles cresçam 20%. Os idosos vão crescer 25%, 30%. Quer dizer, a quantidade de idosos vai ser muito maior proporcionalmente até o ano 2023. Nós estamos preparados para isso? Se nós hoje abandonamos os nossos pais ou esquecemos eles em algum canto, imagine daqui até o ano 2023, daqui a pouco tempo, estamos em 2018, né? A quantidade de idosos, nós, alguns de nós, né, que estaremos nessa situação de sermos amparados pelos nossos filhos. Como é que vai ser? Vamos ficar só esperando passar o tempo, esperar que chegue o momento para meu filho, minha filha, meus filhos ficarem me amparando? Não. Eu sei que, como a gente hoje tem um trabalho para fazer, tem que se manter, tem que lutar, tem que ganhar o dinheiro para poder pagar as dívidas e sobreviver materialmente. Eu sei que como pai, como idoso, e vou chegar lá se Deus permitir, não quero dar esse trabalho para os filhos, ou o mínimo possível, porque eu sei que como filho, tenho atividades para fazer. Então, eu vou saber que eles, como os filhos, também vão ter atividade, vão ter família para poder sustentar. Então, não vamos ficar naquela de coitadinho de nós, que nós somos velhinhos, somos idosos, e agora, não. Vamos lutar, vamos modificar, vamos arrumar atividade, vamos cuidar da nossa saúde, vamos ter tarefas para fazer para poder continuar com a mente trabalhando jovem,
para poder a gente se manter e ajudar também nossos filhos, né? A única solução até agora que o Evangelho nos ensina, até agora porque acredito que não vai ter uma solução maior do que essa, é a família viver com amor, ajudando um ao outro, independente da idade. Aqui tem uma frasezinha, não sei se aplica a todo mundo, mas de vez em quando acontece, eu vejo, né? As pessoas estão em casa, os idosos, os filhos e os netos moram em outra casa, aí os avós nem sempre estão com aquela vontade de ficar tomando conta dos netos porque os filhos vão passear, né? Aí tem uma frasezinha engraçada que diz: os avós dizem que tem duas felicidades ou duas alegrias na vida. Quando os netos chegam e quando eles vão embora, né? Aí quando chega a alegria, brinca, tudinho, aí, mas só que os velhos já têm suas necessidades físicas, cansam um pouquinho mais rápido, né? E já imaginou duas pessoas idosas, 70, 80 anos, cuidando de 2, 3 criancinhas correndo no meio da casa, alegria, mas quando vai embora, ó, que maravilha, tirou foto, deixa eu botar aqui, né? A gente brincando, correndo, um videozinho, mas é natural, né? Ninguém vai chegar aos 80, 90 com um pique físico, que tem com 15, 16, 17, 18, tem que respeitar isso também, né? Ah, vem os filhos juntos também, vem os netos, vão brincar tudinho e continua, né? Então veja, o que nós fazemos hoje, o que nós, filhos, em consideração aos pais, o que nós fazemos hoje em relação aos nossos pais é uma plantação para o nosso futuro. O que estamos dando aos filhos hoje é o que nossos filhos vão nos dar amanhã. Se nós vamos dar amor, carinho, compreensão, mais tarde, não que eles tenham que devolver, não é uma obrigação. Mas se a gente ensina essas orientações para eles através do Evangelho de Jesus, e eles aprendem e praticam, com certeza eles vão praticar com nós, que vamos ser idosos, vamos chegar aos 60, 70, 80, 90 anos. Então, por que não preparar isso? Porque ficar só esperando para quando chegar lá dizer, meu Deus, eu sou coitadinho. Não, vamos ajudar nós e ajudar nossos filhos. Aí tem aqui uma orientação sobre por que as pessoas gritam. É tão, eu não vou dizer tão comum, tão normal, mas de vez em quando nas nossas famílias as pessoas brigam, né? Gritam, reclamam, às vezes em voz alta. Então tem aqui uma orientaçãozinha bem simples para poder a gente entender por que a gente grita. Só lembrando que normalmente quando a gente fala assim, poxa, aquela pessoa fez isso de coração para você, com o coração para você. Isso não significa que o coração saiu e fez as coisas. Significa que quando eu fiz de coração, quer dizer, eu fiz com amor. Eu fiz com o coração, fiz com amor, com sentimento. Então, quando a gente diz, poxa, os dois corações estão juntos, quer dizer que as duas pessoas se entendem e se amam. O coração é um símbolo do amor, né? Um símbolo do sentimento. Aí, o nome dessa orientação é por que gritamos quando estamos aborrecidos? E o subtítulo é Distância entre Corações. Um dia, um professor fez a seguinte pergunta a seus alunos. Eu vou perguntar e vou esperar a resposta para poder continuar a história aqui. Se alguém puder responder, né? Por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Vocês sabem? Por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Tem alguma ideia? Para ser ouvida, porque perdeu o controle? Normalmente, né? A gente quer que o outro escute, quer que o outro perdeu o controle. Uma pessoa normal não faz isso, não? Bom, então, estamos na terra errada. Porque, às vezes ou outra, a gente briga, discute, e agora talvez não, mas talvez no passado, quando a gente não tinha essa compreensão do Evangelho, a gente podia gritar, podia se aborrecer. O outro, mesmo estando junto, a gente gritando com a pessoa tão junta, a gente é aborrecido e grita. Bom, aí ele respondeu, por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritam porque perderam a calma, disse um. Mas por que gritar quando a pessoa está tão junto de você? Precisa gritar, a pessoa está juntinho? Aí se diz, para escutar, né? Para que a pessoa escute, mas está junto.
Aí perguntou de novo o professor. Gritamos porque desejamos que quer dizer, o professor perguntou de novo, né? Aí ele respondeu, gritamos porque desejamos que a outra pessoa escute, disse o outro aluno, né? Aí o professor volta, então não é possível falar em voz baixa, mesmo irritado, mesmo aborrecido? Vocês sabem por que se grita quando está aborrecido? Por que gritamos? O professor perguntando, né? E ele diz, quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam, seus sentimentos estão longe, não está ali o amor. Para cobrir essa distância, precisam gritar para poder escutar o outro. Os corações, os sentimentos estão tão longe que ele diz que é preciso gritar para poder o outro escutar. Quanto mais aborrecidos estiverem, mais forte terão que gritar para um ouvir ao outro, devido à grande distância que estão um do outro. Por outro lado, o que acontece quando duas pessoas se amam? Às vezes nem falam, né? Eles não gritam, falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre eles é pequena quando se ama. Às vezes seus corações estão tão próximos que nem falam, somente sussurram. E outras vezes nem sussurram, apenas se olham e se entendem, né? Ora, quando discutimos, deixamos os nossos corações se afastarem muito. E às vezes é difícil e muito doloroso para os corações se aproximarem de novo, né? Mas, trazendo isso aqui para nossos pais, por que brigar com os pais? Por que brigar com os avós? Por que os filhos e os pais brigam também com seus filhos, né, com seus netos? Vale a pena? Então, como ele diz aqui na historinha, em vez de a gente gritar, a gente não gostou, quer reclamar, vamos falar baixo, vamos conversar. Acredito que assim, na conversa, no amor, no carinho, a gente vai sair dessa terra, dessa reencarnação, com algumas vitórias conquistadas do nosso planejamento lá antes da reencarnação, né? Piedade filial é amar, é honrar, é cuidar, é respeitar dos nossos pais. Se fazemos isso, com certeza, com grande probabilidade, então vamos ter também esse amor dos filhos e talvez até de outras pessoas que dedicamos amor também, né? Que Deus abençoe a todos.